Olá pessoal, bem-vindo ao canal do Tiro. Roda a vinheta. Olá pessoal, bem-vindo ao canal do Tiro, mais um episódio do canal do Tiro, né? E sempre trazendo alguns entrevistados com suas qualidades, suas questões técnicas, que sempre vêm somar para a gente, né? Nós viemos aqui trazer sempre novidades, trazer sempre novos entrevistados, pessoas que possam somar com o seu conhecimento no canal do Tiro e no mundo do tiro, no mundo da pólvora, né? E isso é muito importante. Sempre lembrando o oferecimento da Táticas Brasil, da Rede Arenas de Academia e do Território das Armas. Vai lá na Rede Arena, procura uma unidade mais perto de você, te matricula, vai fazer teu exercício físico, né? Fala com o Ademir lá, o Ademir está sempre com a sua equipe disponível. Lá no Território das Armas, o Tido, o Thales e a sua equipe, o seu staff, que está sempre lá vendendo armas, fazendo documentação, vai fazer teu treinamento lá. E hoje eu trago alguém aqui muito especial para mim, que é um amigão, né? Que é um mineiro que veio para o Rio Grande do Sul e que aqui fez sua vida com a sua família e que está inserido no mundo do tiro, né? E é um delegado de polícia. Hoje eu trago aqui o delegado Alexandre Ferreira Quintão. Bem-vindo, Quintão, bem-vindo ao canal do Tiro. Obrigado por aceitar o convite aí, apesar das correrias, a gente sabe que a vida nos traz, e está aqui no canal do Tiro aqui com a gente. Bacana, Ivan, obrigado. Agradeço o convite. Estamos sempre à disposição, cara, para falar daquilo que a gente gosta, tiro, arma, polícia, nosso dia a dia. É um prazer estar trabalhando esse tempo todo contigo e agora prestigiando o canal. Está bem bacana. Delegado Alexandre Quintão, que hoje é titular, o delegado titular da 3ª Delegacia de Polícia, por acaso é meu chefe, né? E que a gente tem uma amizade aí fora a polícia, que é do mundo do tiro, traz, né? O delegado Quintão, que é uma pessoa que tem, não só ele, mas na família, pessoas que são atiradores, seu irmão, né? Que é atirador lá em Minas Gerais, atirador desportista, gosta do mundo do tiro, acompanha o mundo do tiro, né? E aí hoje o intuito é trazê-lo até para a gente discutir a questão, muitas vezes formal, a questão legal, né, do atirador, que muitas vezes me pede, mas como é que é? Como é que a Polícia Civil vê o atirador? Como é que a Polícia Civil conduz essa questão de porte do atirador desportivo, o acervo? Então, hoje o delegado está aqui até para dizer como é que a instituição Polícia Civil enxerga isso, vê isso, como é que se trabalha essa questão, né? E falarmos aí do mundo do tiro. Quantos anos o senhor está aqui na Polícia Civil Gaúcha? Eu estou há 12 anos na polícia, Ivan. 12 anos aqui como delegado. Veio de Minas Gerais para cá para fazer o concurso, passou, trouxe a família. Trouxe a família. Hoje constitui a vida aqui, círculo de amizades. Exatamente. Né, em Novo Hamburgo, mais propriamente dito, aqui no Rio Grande do Sul. E a gente está nesse envolvimento de trabalho, de lazer, de hobby, que é o tiro, né? E o que o senhor tem para me dizer com relação ao mundo do tiro, o seu mundo dentro do mundo do tiro? Isso aí, desde 2010 na polícia, né, Ivan? Anteriormente a isso, a gente tinha contato com o tiro só brincando, né? Eu nunca tinha ido a um clube de tiro antes de entrar na polícia, para te ter uma ideia, né? Acho que na nossa época, talvez mais na minha, você é um pouquinho mais velho que eu, mas a gente tinha aquela brincadeira com revólver de espoleta, depois com a pistola de pressão, a gente levava isso para a escola, cara, né? Naquele tempo não tinha esse temor todo que se vê hoje, de uma criança, por exemplo, estar com uma pistola de pressão, um revolvinho de espoleta, brincando, né? Fazendo brincadeira com os amigos e tal. Aquilo ali eu gostava bastante. E eu fico feliz, cara, por essa pauta do governo Bolsonaro, né, que era uma promessa de campanha dele, esse impulsionamento
a arma de fogo, aos CACs. Essa abertura do mercado. Essa abertura ao pessoal que gosta da arma de fogo. Eu fiquei realmente empolgado, né, quando ele trouxe essa pauta. Ele realmente deu impulso a ela. A gente hoje tem uma expansão gigantesca de clubes de tiro em todo o Brasil, de atiradores esportivos, competidores, né? Meu irmão, como você mesmo falou e como eu sempre digo, é um competidor. Ele é um amante, ele consome as coisas relativas à arma, consome os vídeos, consome as mídias, né? Como por exemplo o canal do Tiro, que ele vai assistir, com certeza. E a gente fica satisfeito, cara. É um ramo que aqueceu bastante, trouxe emprego, movimentou muito. A Taurus é uma empresa gigantesca. O senhor esteve aqui falando contigo esses dias. É uma entrevista bacana, cara, né? Ele pôde expor ali toda essa trajetória dele e preconceitos que ainda existem. É bom a gente deixar claro. Tem o lado social da coisa também, né? Tem o lado social, que a Taurus e outras empresas e o mundo do tiro leva, que as pessoas por vezes não enxergam, né? É o lado social, é o lado do emprego, é o lado da inclusão social, né? Fazer com que se movimente famílias que se sustentam em torno do clube. Hoje nós temos mais de 1 milhão de CACs, colecionador, atirador e caçador, registrados junto ao Exército no Brasil, sem contar os que são registrados junto à Polícia Federal com porte de armas, né? E isso tudo gera emprego, gera renda, gera, vamos dizer assim, famílias que se sustentam em volta disso, não só da fábrica de arma, mas o apetrecho, o acessório, o vestimento, né? Várias empresas, desde de empresa individual, microempresa, média empresa, empresa de grande porte, né? E que hoje está se destacando. E realmente no Brasil isso... E vou dizer mais, o Bolsonaro, até entrando na questão legal, o Bolsonaro ele não abriu o mercado. O mercado sempre existiu. Talvez ele tenha flexibilizado, através dos seus decretos, algumas questões, dando mais condições para que o atirador desportista realmente fosse lá, tivesse condições. Impulsionou, né? Impulsionou, né? Atividade. Ele fez crescer esse ramo, né? Assim como tantos outros no Brasil, né? E a questão legal, assim, que a gente vê, já pegando esse gancho, muitas vezes os atiradores, né, me perguntam no direct, me perguntam lá via WhatsApp, em alguns grupos, né, como é que a Polícia Civil vê essa questão do porte de arma, vamos dizer assim, existem os dois portes de arma. O porte de arma concedido pela Polícia Federal, que é pelo Sinarme, aquele que você tem e que você pode sair na rua a qualquer momento, qualquer horário, com sua arma. E o porte de arma de trânsito, que é o concedido pelo Exército, através de portarias, através de decretos presidenciais, de que você pode transportar sua arma para preservar o seu acervo, segurança do seu acervo, da casa ao clube, do clube à casa. E que para isso existe, tanto para um quanto para outro, existe critérios objetivos que devem ser cumpridos, né? E no porte federal tem ainda o critério subjetivo, que é discricionário ao delegado da Polícia Federal, né? Então, como é que, respondendo aos atiradores desportistas, aqueles que são CAC realmente, aquele que é caçador, atirador, colecionador, com relação a esse porte, né, transitório, que ele pode transitar entre casa, clube, casa, né, do seu acervo. Como é que a polícia hoje vê o senhor como autoridade policial? E isso é interessante colocar, porque eu sou policial também, mas eu sou o apresentador, eu sou o cara que conversa com... Nada como uma autoridade policial que já encara todos os dias essa questão. Como é que o senhor vê isso? São pelo menos há 12 anos, né, Ivan? Como eu comecei no plantão, então eu recebia muita gente após abordagens da Polícia Militar. E naquela época ainda não tinha essa expansão que tem hoje dos CACs, né? O que o pessoal tem que entender, Ivan, eu acho que a principal diferença, sempre quando me perguntam, que existem várias dúvidas no meio dos próprios CACs. Sim. Às vezes o cara vira CAC e ele não sabe, ele não tem consciência daquilo que é ser um CAC, né? Porque o caçador, atirador e o colecionador, o porte dele de arma, o direito dele de adquirir uma arma de fogo, não porte, né? Mas o direito dele de adquirir uma arma de fogo e de possuí-la
é diferente do porte concedido pela Polícia Federal, né? O uso da arma pelo CAC, ele é um uso por causa de um hobby, né? Ou um esporte. Diferente do porte de arma concedido pela Polícia Federal, que é exclusivamente para defesa. Então é diferente. Exatamente. Esporte, defesa. Polícia Federal, defesa. Exército Brasileiro, esporte. Né? É o Ou que hobby. regula o esporte e o hobby. É né? que no hobby, na verdade, seria só o caso do colecionador. Né? Mas o atirador e o caçador, eles têm aquilo como um hobby. Então, a arma de fogo é um hobby para o CAC. Então, a partir disso, você já sabe. Eu vou ter várias restrições no porte do meu armamento. Né? Porque ele não é um porte para minha defesa. Não é um porte pleno, amplo, né? Isso, apesar de que ele pode ser usado, logicamente, para a sua defesa. Se tiver com a arma legalmente portando-a, seja dentro de um veículo, seja na sua própria residência, você vai se defender com ela, se ela for o meio necessário para utilizar. Ontem nós tivemos um caso, né, estávamos até falando disso, e para até expor para os nossos telespectadores, de um CAC que foi surpreendido dentro de casa com a presença de um assaltante, que rendeu a mãe dele no portão de casa. Então ele efetuou um disparo na perna do criminoso, e aquele cara foi contido e a polícia militar chegou e efetuou a prisão. Está aí um caso clássico de um CAC que utilizou a arma para se defender. Legítima defesa. Exatamente. Então, se o CAC tem essa distinção, ótimo, perfeito. Né? E é isso que a gente faz lá na polícia. É isso que o delegado... Essa consciência, né? Tem que ter exato. essa responsabilidade e essa consciência. Exato. Né? É isso que o delegado analisa na hora de avaliar a conduta daquele CAC, eventualmente surpreendido numa abordagem. Né? Ele estava com aquela arma de fogo em condições legais, tranquilo, como um CAC, ou ele estava com aquela arma de fogo se portando como uma que arma tem de um defesa. porte, uma arma de defesa? Sim. Não pode. Esse detalhe é muito importante. Então, esse é o principal diferença. Então, quando um caso é apresentado para nós na polícia, geralmente pela polícia militar, o delegado ele tem ele tem que ter essa análise. E ele tem que ser bem criterioso também, mas ele tem que ser justo. Né? Ele não pode ter preconceitos com o CAC, como alguns agentes policiais têm. Agentes que eu digo, todos os policiais em geral, assim, não englobando agentes da Polícia Civil ou da Polícia Federal. Alguns têm esse tipo de preconceito com CACs, a gente vê com seguranças privados também. Então, assim, quando chega uma situação, a gente analisa. Esse CAC que estava utilizando essa arma como defesa, ele não pode. Ele não tem o porte concedido pela Polícia Federal. Então, o que seria isso, delegado? Ele passeando com a esposa na rua, por exemplo, em um local que ele entende ser perigoso. Vamos supor que está passeando no Rio de Janeiro e portando uma arma de fogo de forma velada, por exemplo, numa praia afastado da cidade, algo assim, longe do contexto se utilizando como subterfúgio de defesa. Como subterfúgio de defesa. Então, a gente tem que analisar isso tudo. Né? Aparece para a gente muitos casos daquele CAC que não emite o documento para fazer o trânsito, o transporte da arma. Aquelas pessoas que têm, às vezes, o registro da arma de fogo vencido, o que tem algum documento faltante. Então, isso o delegado tem que ter habilidade de analisar na hora o porquê que ele esqueceu aquele documento, porquê que ele não portava aquele documento, aconteceu algum problema no meio do caminho, sabe? Então, isso vai o bom senso da autoridade policial. Eu ia dizer, policial. é a palavra certa, bom senso da autoridade policial em analisar os fatos. Tem que ter o bom senso. Pela letra fria da lei, qualquer um analisa a letra fria da lei. Não precisa de delegado, então. Pode ser um computador. O computador o analisa. robô vai analisar. Tu está sem o documento, acabou para ti. Tanto que, por exemplo, aquelas pessoas que às vezes esquecem a carteira e saem de casa e é parado numa blitz. Gente, isso acontece. Cá para nós. Sim. O direito penal ele não pode estar preocupado com esse tipo de situação. Somente o legalismo, né? Exato. A gente tem que analisar uma questão de uma forma ampla. Entendeu, Ivan? Então, assim, a principal diferença é essa, do CAC para aquele que tem um porte de arma da Polícia Federal. A função é defesa quando você tem um registro pela Polícia Federal e o porte da Polícia Federal. Então, tem que ter um quê a mais, um motivo a mais, para você poder ter esse porte concedido pela Polícia Federal, para poder andar na rua com a arma do jeito que a gente anda, portando em qualquer lugar que a gente for. Então, geralmente, são empresários que recebem ameaças, são seguranças que, às vezes, têm o porte concedido por terem passado em N situações
de perigo concreto à vida dele. São pessoas que mexem com transporte de valores. Então, esse tipo de pessoal que tem uma atividade mais perigosa, eles recebem o porte da Polícia Federal para sua defesa. Né? O CAC que quiser eventualmente ser portador para sua defesa, ele pode buscar junto à Polícia Federal a sua regulamentação, cara, o seu porte pela Polícia Federal. O único problema é que você vai ficar à mercê de análise de algum delegado da Polícia Federal que vai falar, olha, esse aqui, vou conceder o porte para ti. E o próximo subjetivo. Não vou conceder. Ainda está muito subjetivo. Está muito subjetivo, mas ainda é uma forma de seleção. De filtro. De filtrar, né, Ivan? Porque, assim, o que eu penso também é, se a gente libera o porte de arma, por exemplo, automático para todo mundo, para todos os CACs, enfim, para aqueles que preencham requisitos mínimos, acho que vai ter muita gente transitando ou talvez tendo os mesmos poderes que nós, policiais, né? Nós somos pessoas que passamos por cursos, nós temos a nossa vivência do dia a dia. E policial é policial, é autoridade. Né? Então tem que ter assim, um pouquinho de... um requisito a mais, né? uma análise a mais para conceder o porte para todo mundo. Eu penso assim dessa forma. Porque o porte é para defesa, não é para se valer como uma superioridade, uma autoridade ou um trabalho policial que não é inerente a quem possui o porte federal. Isso aí. Não que o CAC não possa se defender, eu acabei de fazer essa colocação. Não, né? tem muitos casos. Tem direito de se defender. E o mais importante, Ivan, que o pessoal me pergunta também, então, como é que tá, Alexandre? Como é que tá esse negócio do CAC? Eu falei, cara, assim, dificilmente a gente vê uma ocorrência envolvendo o CAC, assim, né? Dificilmente. Vai acontecer? Vai. Pode acontecer de um CAC fazer alguma coisa, sair ali daquela legalidade que ele tem que andar armado na rua e fazer M, como a gente diz? Pode, mas é difícil, sabe? Então, assim, mas tem muita gente armada porque o Bolsonaro fez isso. Gente, armas são as pessoas que manuseiam as armas. E aquelas pessoas, inertes, né? Exato, e aquelas pessoas, se elas fazem a má utilização da arma, ela vai estar sujeita à lei. Ela vai responder ao inquérito policial e eventualmente vai ser presa também. Sim, cada um com a sua responsabilidade. Vamos num breve intervalo comercial e voltamos em seguida.
Olá pessoal, e voltando então para o segundo bloco do canal do Tiro, desse episódio, trazendo o amigo, irmão, chefe, colega Alexandre Quintão, que hoje está aqui, delegado de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, e que estamos falando, né, nessa questão do porte de arma do CAC, do porte de arma federal, e muito bom esse debate, elucida muitas questões e talvez traga mais algumas dúvidas e que isso pode ser sanado numa nova entrevista que a gente possa conversar com o Alexandre Quintão, que aqui está, para dirimir essas questões aí. E falando, né, o porte, o CAC, ele deve se valer da sua arma para a sua defesa ou defesa de terceiros legítima, né? Mas não deve se utilizar do seu porte para se valer da força para investigar, para correr atrás de vagabundo, para prender, não, para a sua legítima defesa, defesa da sua família, do seu lar, defesa de terceiros. Ah, delegado, muitas vezes me perguntam, tá, e temem às vezes uma represália legal, vamos dizer assim, da lei. Eu estou passando, eu estou indo para o clube, eu passo, eu vejo um cometimento de um crime, de um roubo, de um furto, eu posso intervir? Essa é a pergunta que os CACs fazem. Eu posso parar meu carro e intervir? O que o senhor diz sobre isso? Pode. É bom a gente deixar claro assim, que qualquer pessoa, pela nossa legislação, pode efetuar uma prisão em flagrante. Qualquer pessoa pode agir naquela situação como policial. Inclusive, se esse CAC, vamos supor, que efetue uma abordagem a uma pessoa que está sendo assaltada, ou um marido que está agredindo uma mulher, que são situações mais comuns na rua hoje em dia, e ele neutraliza aquele indivíduo, né, mediante a arma de fogo, não sem necessidade de disparar, é claro, mas havendo essa necessidade, enfim. Então, ele é o condutor daquela prisão. Ele é o autor de uma prisão em flagrante. E ele vai, assim que chegar as forças de segurança, assim que chegar as forças de segurança, vão conduzir o cara, que é o condutor, que é o CAC, mais o infrator, vão conduzi-los até a autoridade policial, delegado de polícia, lá na delegacia de polícia, onde vai ser lavrado provavelmente um flagrante. Exatamente. Né? E ele será o condutor, ele não vai perder a arma dele. Não. Né? Até porque, estando legal, estando ele em trânsito, com a documentação, qual documentação que precisa? O teu CRAF, que é o registro da arma, o teu CR, que é o teu registro de atirador junto ao Exército, e uma guia de trânsito, que tu tens que ter, são 3 documentinhos que tu bota na tua carteira, tranquilo, leva na tua pastinha, na tua bolsa, no porta-luva do carro, leva esses 3 documentos. Tu estando ok, beleza, tua arma não vai ser retida, né? Porque tu tomou uma atitude. Claro, quando há um disparo dessa arma de fogo que atinge alguém, mesmo que seja um vagabundo, um bandido, um infrator, essa arma precisa, inclusive as nossas, como policiais, também vão para uma perícia. Ser periciada. É obrigado pela lei ser periciada. Então vai ser retida essa arma, vai a uma perícia. E após a perícia vai ser liberado ao atirador. Isso é feito para os policiais militares, policiais civis, policiais federais, inclusive o próprio pessoal do IGP, os peritos também, quando se utiliza de sua arma e dispara e acerta alguém, também vai para a perícia. Então, assim, ninguém passa incólume sobre isso aí. E por que o CAC passaria, né? Então, não, mas eu só tenho uma arma. Bom, amigo, infelizmente é o ônus que a gente tem quando você intervém numa situação de risco dessas, né? Vai ter que esperar, né, a liberação da arma. Perícia. Então, assim, como eu te disse, qualquer pessoa comum pode fazer uma prisão. Né? Dentro de um shopping, por exemplo, uma pessoa que está sendo agredida, qualquer pessoa que está lá pode chegar e conter aquele agressor. Tá? Isso não é diferente com o CAC. O CAC pode, sim, utilizar da arma de fogo dele para render e para efetuar a prisão daquela pessoa. Ah, mas aí, o delegado, ele desceu do carro. Sim, se ele entendesse que não era uma situação que precisava de usar a arma, ele não ia usar. Tá? Mas se ele entendeu aquilo e efetuou dentro da legalidade, ok, vai ser apresentado à autoridade policial, delegado de polícia, no meu caso, e eu vou decidir o que vai acontecer. Né? Então, assim, é bom que isso fique claro. É lógico que, você já disse isso, a pessoa não vai ficar procurando na rua situações para se transformar num policial. Caçando ocorrência. Exato. Por exemplo, pessoas que fazem segurança privada e são CAC. Né?
Isso não pode. O que nós dissemos aqui no início do programa? A função do CAC, a razão de ser do CAC é diferente da Polícia Federal. Não é para defesa, é para hobby e esporte, né? Então o delegado vai analisar. Você está portando aquela arma diariamente, fazendo uma segurança fria? Não pode. Você é CAC. Essa é a sua responsabilidade. Essa é a sua responsabilidade. E as pessoas me perguntam muito, falando dos CACs propriamente dito, é como eles vão proceder numa abordagem, né? E que você já abordou isso aqui também várias vezes no programa, e por ser um policial civil experiente, né? E eu também com 12 anos de delegacia de polícia. Então, assim, pessoal, vocês devem obedecer à voz de comando daquele agente de segurança. Ele é o Estado naquele momento? Ele é o Estado naquele momento, então você vai, provavelmente eles vão pedir para colocar a mão para fora do carro, ou levantá-las, colocar na cabeça. Então, assim, se lhe forem perguntado alguma situação referente à arma de fogo, respondam, mostrem o documento. E, assim, uma coisa que acontece muito, vários policiais militares, policiais civis, guardas municipais, eles não têm o conhecimento que eu tenho, por exemplo, que o Ivan tem, que é um especialista em tiro, especialista em CAC, instrutor de tiro há muitos anos. Então, assim, por algumas vezes, esses agentes policiais que lhe abordarem... Nem todo mundo tem apesar de ter a obrigação de conhecer a lei, muitas vezes é muita lei no Brasil, não consegue assimilar. Exato, são né? muitos decretos saíram recentemente. Né? Exatamente. Né? Então, assim, se eventualmente um policial militar, um policial civil, enfim, qualquer agente de segurança que lhe abordar e desconhecer a lei, quiser efetuar uma prisão em flagrante sua, você tem que, primeiramente, tentar argumentar, né, de uma forma respeitosa sempre. Se isso não der certo, você vai ser apresentado a uma autoridade policial mais próxima, um delegado de polícia mais próximo. Acontece com muito atirador na BR, por exemplo. Sim. Delegado, mas me levaram 90 quilômetros. Eu tinha um compromisso, sim, gente, faz parte. Então, tenha paciência. Ao chegar no conhecimento, ao chegar perante o delegado de polícia, você vai se explicar. Falar, doutor, eu estava com arma de fogo, por exemplo, na cintura, um porte velado, viajando com a arma, eu sou um CAC, e indo para uma cidade onde eu ia participar de uma competição. Muitos policiais militares não sabem, muitos policiais civis, inclusive, não sabem que você pode andar com a arma aqui, que ela não precisa ficar toda desmontada dentro de um... Não. No porta-mala, separado da munição. Isso, então alguns não tem sabem, isso. outros sabem e vão te liberar no local. Então, assim, tenham paciência, argumentem. Se isso não for possível, respeitosamente, vá com o policial militar até a delegacia de polícia, lá explique e você vai ser liberado. São coisas que acontecem. Sim. Acontecem E frequentemente. muitas vezes não consegue. A arma do Exército, por exemplo, as polícias não têm acesso ao sistema Sigma, que é para consultar na hora. E se eles não conseguem conferir a numeração do armamento com mas tem um documento ali. Amigo, o documento se falsifica. Né? Então, assim, ele vai precisar conduzir até uma delegacia para que lá entre em contato com o Exército para que se possa, então, checar se essa arma realmente está registrada, se a numeração confere e se essa arma está em seu nome. Exato, Ivan. E aí surgem várias situações, né, que a gente vê nos grupos. Mas a polícia queria guinchar o meu carro e eu teria que ir com eles na viatura para a delegacia. Eu estava tudo certo. Olha, argumentou com eles, chegou até onde deveria chegar? Cheguei. Tá, então deixa. A partir dali, não, tenho que passa fazer para a próxima fase. Porque se você aumentar, for desrespeitoso, vai ser pior. Vai tumultuar a ocorrência. Vai criar uma outra ocorrência dentro de uma ocorrência. Aí, quando chegar na delegacia, explica para o delegado, isso aconteceu comigo. Eu mandava o carro descer do guincho. Sim. Desce o carro do guincho e devolve. Então, assim, gente, mantenha a calma, seja sempre respeitoso com a autoridade que lhe abordar, explique que você vai conseguir resolver a sua situação. Se for necessário, chame um advogado, né, que lhe conheça, enfim. Mas então, isso acontece muito, a polícia pediu para eu ir no meu carro seguindo eles. Beleza, vai lá, se apresenta, informa toda a autoridade policial. Às vezes tu esqueceu algum documento, que acontece, gente. Acontece às vezes. Joga limpo, né? Joga limpo, esqueci. Foi mal. Isso faz parte do ser Realmente humano. esqueci, doutor. Mas assim, eu estou indo para lá. Tá? Eu já fiz isso várias vezes no plantão. Então, gente,
Quem sabe daqui a pouco a gente já não consegue ter isso digitalmente. Isso É igual a gente tem hoje É. na carteira de motorista. Eu não ando mais com nada disso, identidade, carteira de motorista, né? Tá tudo Então, daqui para digitalizado. frente, quem sabe, é uma pauta boa também para nós, atiradores e Pedir ao policiais, Exército, né? pedir à Polícia Federal que comece a Eu mesmo que digitalizar. tenho o registro da minha arma de fogo, que não é que não teve origem da corporação, né? Uma arma que veio, então eu tenho que andar com o meu crafezinho. registro dela, o crafezinho dela. Foi uma arma apreendida, né? Uma arma apreendida, daqui a pouco eu posso ter reverter. ela no celular também. Sim. E eventualmente, se eu esquecer o documento, ou meu celular estiver sem bateria, eu tenho um ou outro para poder apresentar. Sim. Então, assim, acho que a dúvida maior dos CACs é como proceder numa abordagem. Exatamente. Então, acho que a gente falou sobre isso aqui, Conseguimos sanar muitos conseguimos pontos. sanar, e se não, assista de novo, então, esse vídeo, e vamos aí lá. você pode ficar voltaremos tranquilo. com mais questões sobre isso aí, com o delegado Alexandre Quintão aí, para nos tirar essas dúvidas aí. Exatamente. Agradeço a sua vinda, sei que a sua vida é corrida, Capaz. sei das suas atribuições. Obrigado por ter aceito o convite do canal do Tiro, ter vindo, ter participado. E voltaremos com o delegado Alexandre Quintão aí futuramente para discutirmos mais questões. Vocês podem mandar ali no direct do canal do Tiro 2021. Pode mandar ali as dúvidas ali que a gente vai juntando e depois a gente tira todas essas dúvidas aqui no canal do Tiro junto com uma autoridade experiente e uma autoridade que conhece o mundo do tiro. Obrigado, até o próximo episódio, sempre com oferecimento da Táticas Brasil, da Rede Arenas de Academia e do Território das Armas.